iniciando o programa Alegria de Viver, com tudo pronto para uma nova jornada. E essa jornada tá meio friozinha, né? Pelo menos por aqui tá, o tempinho tá bom. Mas você já arrumou o seu livro? Olha aqui. Estamos fazendo a leitura, o comentário desta belíssima obra, Reportagens de Além Túmulo, do Espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Já entramos nesse livro, fizemos alguns programas, falamos sobre evidência. Você lembra disso no programa anterior? Se você não assistiu, assista. Se você quer ter a sua vidência amplificada, entender melhor o que é isso, você vai ver qual é o ponto de vista aqui que Humberto de Campos nos traz, um ponto de vista bem diferente. E hoje entraremos então num novo assunto, uma nova história, um novo momento. Humberto de Campos sempre traz ensinamentos através dos seus capítulos. E nós aprendemos muito. Então, se você quer aprender também, não esqueça de ter o seu livro, mas também um caderno de anotações. Faça todas as suas anotações, ou anote mesmo dentro da obra, no livro, assim você sempre tem à mão aquele tema, aquele assunto que às vezes você quer lembrar e não sabe muito bem onde está. Se você deixar tudo anotado num breve resuminho, você vai ter tudo na sua mão com muito mais facilidade. Mas vamos em frente então, vamos estudar essa bela obra. Eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É sempre muito construtivo, muito educativo a gente aprender com as histórias que Humberto de Campos nos oferece nas diversas obras que escreveu. Nós saímos do Crônicas de Além Túmulo e fomos para o Reportagens de Além Túmulo. Já com um espaço de 6 anos entre uma obra e a outra, nós notamos como Humberto de Campos já não tem mais a necessidade de escrever da forma como ele escrevera quando era encarnado como um membro da Academia Brasileira de Letras, um repórter, um jornalista bastante conhecido, como ele se viu assim estimulado a fazê-lo lá no Crônicas, que foi o primeiro livro que ele havia psicografado. Já agora, depois de estes anos todos, quando já não há mais essa novidade do recém-desencarnado, ele está agora em reportagens valendo-se de um outro estilo mais próximo do leitor, mais fácil. Menos citações mitológicas, menos recursos literários, para ficar mais clara a sua mensagem ao leitor daquele tempo, né? Estamos falando da década de 40, começo da década de 40. Então você vai observar que já são histórias que têm menos a marca do espírito desencarnado, como ele era antes de desencarnar, e tem mais a marca do espírito evangelizador, daquele que quer trazer a mensagem espiritual além ou acima da sua identidade formal como o ex-membro da Academia Brasileira de Letras. E esse Reportagens, portanto, tem uma outra conotação, tem um outro enfoque e é mais fácil para que as pessoas que estejam querendo o conteúdo de cada capítulo, identificar esse conteúdo. Porque há menos literatura, menos gramatiquez, aquelas coisas, apesar de que ainda existe, tá? Ninguém vai dizer que não existe, não. Ele ainda usa alguns termos, debuxavam, né? A Solange, eu fiquei brincando com ela. Solange, o que é debuxavam? Põe aqui pra gente. Um dos capítulos tem lá, eles debuxavam. Mas isso é lá no outro programa nosso, é lá no E a Vida Continua. André Luiz que está escrevendo desse jeito. Mas Humberto de Campos também dá umas escorregadas, né? Mas amenizou essa questão daquele estilo literário e que fica aquela linguagem mais rebuscada. Então ficou mais fácil. Então fica mais tranquila a interpretação do leitor a respeito do conteúdo do capítulo, certo? Hoje nós vamos ver uma coisa muito interessante. Você vai encontrar no Livro dos Espíritos toda uma explicação sobre os espíritos protetores. Há várias perguntas no Livro dos Espíritos que falam sobre a função do espírito protetor. Acho que a Solange até já separou aí, né? Eu já estou antecipando aqui.
Já aquilo tá que ela aqui. já preparou. 491 do Livro dos Isso, Espíritos. depois ela vai falar todo sobre um isso. capítulo que fala sobre isso. E é interessante porque lá nós vamos encontrar todos os princípios teóricos, ou melhor, doutrinários, que os espíritos relatam sobre o papel do protetor, que estarão especificados na história do capítulo que nós vamos ler agora, Espíritos Protetores, não é mesmo, Solange? É isso mesmo, o título é bem interessante, porque cada um de nós também tem esse espírito protetor. E nós vamos ver como esse espírito protetor da história, como ele age, o amor que ele tem pelo seu protegido, a paciência, né? E todas as características que um protetor precisa ter para realmente tutelar uma pessoa. Nós vamos ver que o amor que esses espíritos têm por nós é como o amor de um pai por um filho. Então imagine você que tem o seu filho, a sua filha, que você ama tanto. Imagine que você tem, através desse amor que você já sente, imagine que você tem um protetor que sente isso por você, mas sente isso ainda de uma forma ainda mais intensa, porque ele é um espírito mais evoluído do que nós. Então imagina esse amor como é intenso e essa dedicação, esse zelo dessa alma querida que nos protege. Já na questão que a Solange citou, 491, Kardec perguntou qual é a missão do espírito protetor. E a resposta é esta que está aqui. A de um pai sobre seus filhos. Um pai sobre seus filhos. Já nessa primeira frase da resposta 491, nós vamos começar a encontrar paralelismo com a história de Humberto de Campos, que nós vamos começar a ler agora. Vamos lá? Capítulo 4 desse livro. Você vai ver a nossa vinheta e logo após a vinheta nós vamos iniciar a leitura do capítulo 4. Vamos lá? Reportagens de Além-Túmulo. Então, agora nós vamos começar a extrair aquilo que o capítulo 4 está passando para nós. O capítulo Espíritos Protetores. Vamos lá, Solange? Aí vocês estão vendo a capa que inicia o capítulo 4, Reportagens de Além-Túmulo. Ali estão Humberto de Campos, enquanto estava encarnado, com o fardão da Academia Brasileira de Letras, e a foto, né, do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Espíritos Protetores é o título do capítulo que nós vamos começar agora a traduzir para vocês o texto e alguns comentários. Vamos lá? Jeú é o personagem desse capítulo. Jeú era uma elevada entidade de uma das mais belas regiões da vida espiritual. Ele foi chamado pelo caricioso apelo de um nobre mensageiro de verdade e do bem, que lhe falou nestes termos. Jeú, uma das almas a que você vem se devotando particularmente já de há muitos séculos, vai agora ressurgir nas tarefas da reencarnação sobre a Terra. Seus destinos foram agravados de muito em virtude das quedas a que ele se condenou pela ausência de qualquer vigilância. Mas o Senhor da vida concedeu-lhe nova oportunidade de resgate e de elevação. Jeú sorriu e exclamou, denunciando sublimes esperanças. É Laio? Sim, replicou o generoso mentor, ele mesmo, que noutras eras lhe foi tão amado na Etrúria. Etrúria é uma região muito importante na história. A Roma, ela antes fora governada pelos etruscos. Etruscos era um povo que forneceu a esse início da civilização romana os primeiros reis. Eles eram muito específicos, muito bem preparados
na área da ourivesaria, eles têm, até hoje existem inúmeros produtos da sua manipulação do ouro, fivelas, joias. Os etruscos, eles eram muito, assim, bem preparados. Porém, eles entraram depois, foram defrontados pelos romanos, que estavam em maior número, em maior organização, vamos dizer assim, e os etruscos acabaram perdendo a hegemonia que tinham sobre Roma, passando os romanos a dominá-los. Numa Pompílio, que muitos conhecem por esse nome, foi o último rei dos etruscos que governou Roma antes de Roma se tornar uma república pela independência das famílias romanas patrícias. E nessa região, ainda hoje, são encontrados túmulos dos etruscos. Eles tinham uma cultura bastante bem elaborada. E os arqueólogos modernos encontraram vários cemitérios etruscos que eram cobertos depois do último membro da família morrer. Eles se enterravam ali e cobriam com uma camada de terra. Então eram morrinhos. E lá dentro havia a reprodução da casa da família etrusca, com os cômodos em tamanho pequeno, e em cada lugar eles punham a urna funerária de algum dos seus membros, até que o último morresse, e ficava lacrado então. Então há muita história resgatada da Etrúria, graças a esse hábito dos etruscos. Então eram regiões muito próximas, os etruscos com os romanos, e isso coloca aqui essa história com o Laio, lá na Etrúria, nessa região muito importante, antes de Roma se tornar a Roma que conhecemos, com a vivência do Laio e do Jeú, que Humberto de Campos está citando aqui. Inclusive, é apenas um parágrafo, né, para você, um parênteses, aliás, para você se localizar. Fala, Só vou fazer uma observação, porque eu já vi, procure no YouTube sobre a Etrúria, você vai ver que nesses túmulos etruscos existem afrescos, e onde eles narram o dia a dia das pessoas, tem cenas bonitas, você vai ver um pouco, né, de como eram, de como eles se vestiam, de como eles eram. Então tem túmulos muito bonitos para você dar uma pesquisada. Mas então, agora nós vamos falar de Jeú. Jeú e Laio. Jeú é aquele protetor que vai cuidar então do Laio, seu protegido. Vamos adiante, André? Apenas aqui, antes de a gente seguir, tem uma nota da editora no livro, aqui ó, no livro que eu estou aqui com ele, dizendo assim: berço da civilização dos etruscos, a Etrúria, é uma antiga região da Itália, correspondente à atual Toscana. Toscana é a região de Florença, Pisa e outras cidades famosas. Uma civilização criada e desenvolvida no norte da Península Italiana durante o primeiro milênio antes de Cristo. A época do seu maior poder foi entre os séculos VII e V antes de Cristo. Então, uma referência para a gente poder se localizar. Agora a gente vai continuar, então, no capítulo, fazendo essa leitura, descrevendo quem eram o Jeú e o Laio. É Laio? Sim, ele mesmo, que noutras eras foi para você tão amado na Etrúria. Atendendo às suas rogativas, Jesus permite que você seja o guardião desvelado através de seus futuros caminhos. Ouça, Jeú, você será seu companheiro constante e invisível. Poderá inspirar-lhe pensamentos retificadores, cooperar em suas realizações proveitosas, auxiliando Laio em nome de Deus. Mas não esqueça que sua tarefa é de guardar e proteger, nunca de arrebatar o coração de seu tutelado das experiências próprias, dentro do livre-arbítrio espiritual, a fim de que construa ele suas estradas para o Altíssimo com as próprias mãos. Resumindo o que o mentor está falando para ele: ô Jeú, cuida dele, mas não carrega ele.
viu? É. Ele tem que andar sozinho, tem que andar com as próprias pernas. Dá força, ânimo, estímulo, mas ele vai ter que passar pelos perrengues que ele mesmo semeou e você vai ter que evitar de adotá-lo e de querer passar por ele o que é ele que tem que passar, tá bem? Então, esse é o conselho do mentor, dizendo que Jeú vai ser o protetor de Laio. Vamos lá. Vamos lá. Jeú agradeceu a dádiva, derramando lágrimas de reconhecimento. Com que enlevo pensou nas possibilidades de conchegar ao seu seio aquele ser amado que havia tanto tempo se lhe perdera do caminho. Laio lhe fora filho idolatrado na paisagem longínqua. É certo que não lhe compreendera a afeição, que Laio não tinha noção desse amor, nessa recuada experiência na Etrúria. Havia se desviado dos caminhos retos, quando ele mais esperava de sua mocidade e da sua inteligência. Seu coração carinhoso, porém, preferia ver no fato um incidente que o tempo se encarregaria de eliminar. Como todo mundo que ama, não é? Há sempre a expectativa de que aquele deslize tenha sido alguma coisa própria da imaturidade, própria da ignorância, mas que ele vai superar, ele vai se tornar melhor. Então, essa era a ideia de Jeú, recordando-se do quanto ele amava Laio desde aquele tempo. Agora, iria tomá-lo de novo nos braços fortes e o reconduziria à casa de Deus. Suportaria corajosamente por ele a pesada atmosfera dos fluidos materiais. Toleraria de bom grado os contrastes da terra. Todos os sofrimentos eventuais seriam poucos, pois acabava de alcançar a oportunidade de erguer, dentre as dores humanas, um irmão muito amado, que fora seu filho inesquecível. O generoso amigo espiritual atravessou as paisagens maravilhosas que o separavam do ambiente terrestre. Ficaram para trás. Olha só de onde Jeú estava vindo, hein? Era um elevado espírito, tá? Ficaram para trás de seus passos os jardins suspensos, repletos de flores e de luz. As melodias das regiões venturosas se distanciavam dos ouvidos. Esperançoso, desassombrado, o solícito emissário penetrou a atmosfera terrestre e achou-se diante de um leito confortável, onde se identificava um recém-nascido pelo seu brando choramingar. Os espíritos amigos, encarregados de velar pela transição daquele nascimento, entregaram a Jeú o pequenino, que ele, Jeú, beijou, tomado de profunda emoção, apertando de encontro ao peito afetuoso. E era de observar-se daí em diante o devotamento com que o guardião se empenhou na tarefa de amparar a débil criança. Sustentou de instante a instante o espírito maternal, solucionando de maneira indireta difíceis problemas orgânicos para que não faltassem os recursos da paz aos primeiros tempos do inocentinho humano. Ou seja, Jeú não ficou só tomando conta do Laio. Ele, Jeú, para cuidar do Laio, ele sustentou toda hora o espírito da própria mãe, solucionando, sugerindo, intuindo que a mãe encontrasse meios de resolver os problemas orgânicos daquele pequenino corpo, para que não faltassem também para a criança esses recursos de paz nos primeiros tempos. Veja só, que o espírito protege o pequenininho, né? Mas para proteger o pequenininho, o que ele faz? Ele vai ao pai, vai à mãe, vai ao ambiente da família, para preservar a harmonia, para que aquela criança possa crescer bem. Não é apenas aquela coisa, eu cuido desse e o resto que se dane. A gente tem uma visão assim meio tosca a respeito, né, da ação amorosa. Nós agimos assim, a gente cuida dos nossos, o filho da empregada é filho da empregada, problema dela. Mas eles não.
Então você vai continuar a ver aí o trabalho do pobre Jeú. Eu digo pobre porque é pobre mesmo, você vai ver só, né? Jeú, então, ensinou o próprio Laio a soletrar as primeiras palavras, reajustando-lhe as possibilidades de usar novamente a linguagem terrestre. Pela inspiração, o Espírito ajudou a mente do pequenininho a começar a falar. Velou-lhe os sonos, colocou a salvo das vibrações perniciosas do mundo invisível, guiou os seus primeiros movimentos dos pés. O generoso protetor nada esqueceu, e foi com lágrimas de emoção que inspirou ao coração materno as necessidades da prece para a idolatrada criancinha. Era preciso ensinar a rezar. Depois das mãos postas para pronunciar o nome de Deus, o amigo desvelado acompanhou-o à escola, a fim de restituir, sob as bênçãos do Cristo, a luz do raciocínio. Jeú não cabia em si de contentamento e esperança quando Laio se aproximou da mocidade. Então, a perspectiva dos sentimentos transformou-se. De alma aflita, observou que o tutelado regressava aos mesmos erros de outros tempos, na recapitulação das experiências necessárias. Subtraía-se agora à vigilância afetuosa dos pais, inventava pretextos desconcertantes e, por mais que ouvisse as advertências preciosas e doces do mentor espiritual no santuário da consciência, entregava-se vencido aos conselheiros de rua, caindo miseravelmente nas estações do vício. Nós já vimos esse filme várias vezes, não é mesmo? Nós já vimos. Quantos de nós não começamos sob a proteção de entidades amorosas, pais generosos, carinho daqueles que convivem conosco? E depois, ao sairmos para a vida na escola, nos contatos com os amigos, do condomínio, nós começamos a enveredar por aqueles caminhos viciosos que já conhecemos. Nós começamos a ocultar de pais que poderiam tolher nossas aventuras, aquilo que nós gostaríamos de estar fazendo, na companhia de gente que não nos ama como nossos pais. São aqueles que querem aventuras e querem nos empurrar para os buracos que eles já estão. E Jeú estava vendo tudo isso acontecendo com aquele ser que já há muito tempo ele vem cuidando e dando o melhor de si. Mas o rapaz agora, já depois de ter passado a infância bem orientado, agora está se divertindo, né? Tá achando que ele pode tudo, tá ficando crescido, já sei mandar no meu nariz, já entrou no caminho do vício de novo. Veja só, que trabalho do Espírito Protetor, né? Vamos lá continuar o texto. Se Jeú lhe apontava o trabalho, vai trabalhar, vagabundo, não assim, né? Mas vai lá, trabalha um pouco, você tem que ganhar o dinheiro, você está ficando grande. Se Jeú lhe apontava o trabalho como recurso de elevação, Laio queria facilidades criminosas. Quantos pais não querem que os filhos trabalhem? Querem manter as crianças como bibelôs na prateleira, enfeitados e cheios de poeira, sem nunca serem úteis. Achando que isso é coisa para pobre, trabalhar não. Meu filho tem que estudar, meu filho tem que ser rico, meu filho tem que ser aquilo. E os pais jogam o filho justamente no buraco da ociosidade. Como diz o ditado, que mente vazia é oficina do demônio. É isso que costuma acontecer. Porém, Laio, que é o protetor, está empurrando, estimulando, inspirando o seu protegido a procurar serviço. Continua aí o texto. Continuando a trabalhar, mas ele não. Se o Jeú fazia ele pensar em providências de virtude, o rapaz fraco desejava dinheiro com que se desvencilhasse dos esforços indispensáveis e justos. Entre sacrifícios e dores ásperas, o prestimoso guardião viu Laio gastar
em prazeres condenáveis todas as economias do suor de seu pai, assistindo aos derradeiros instantes de sua mãe, que partia da terra ferida pela ingratidão do filho. O cara gastou tudo e não cuidou nem dele nem dos seus pais. A mãe, já velha, desencarna, ferida pela ingratidão do seu filho, que gastara tudo. Continua Humberto de Campos. Laio relegara todos os deveres santos ao abandono, entregando-se à ociosidade destruidora. Não obstante os cuidados do mentor carinhoso, procurou o álcool, o jogo e a sífilis, que lhe sitiaram a existência consagrada por ele ao desperdício. O dedicado amigo, entretanto, não desanimava. Após o esgotamento dos recursos do pai, Jeú cooperou, Jeú trabalhou, Jeú foi buscar junto de companheiros prestigiosos, companheiros que tinham um poder aquisitivo, que tinham empresas, para que o tutelado encontrasse o trabalho. Apesar de contrariado e subtraindo-se tanto quanto possível ao cumprimento das obrigações, Laio tornou-se auxiliar de uma empresa honesta, que ele ocultamente despejava ou fazia dela objeto de suas críticas escarnecedoras. Trabalhava no lugar que lhe dava dinheiro e, ao mesmo tempo, trabalhava contra, fazendo intriga, criticando aqueles que sustentavam honestamente com o recurso do trabalho. Aí, continua o texto nos explicando. Quem se habitua à ociosidade criminosa costuma caluniar os bens do espírito de serviço. O cara é preguiçoso, ele não vai elogiar quem está trabalhando. De nada valiam os conselhos do seu espírito protetor, o guardião, que lhe falava de forma solícita nos mais profundos recessos do ser. Daí a pouco tempo, menos por amor que por necessidade, Laio buscou uma companheira. Casou-se, mas no desregramento a que se entregava de muito tempo, não encontrou no matrimônio senão sensações efêmeras, que terminavam em poucas semanas, como a potencialidade de um fósforo que se apaga em alguns segundos. Jeú, no entanto, alimentou a esperança de que talvez, com o casamento, a união conjugal, isso lhe propiciasse oportunidade para ser ele, Jeú, convenientemente escutado, que ele pudesse ser ouvido. Porém, isso não aconteceu. O tutelado não sabia tratar a esposa, senão entre desconfianças e atitudes violentas. Sua casa era uma seção do mundo inferior ao qual ele havia confiado seus ideais. Recebendo 3 filhinhos para o jardim do lar, muito cedo, Laio lhes inoculava no coração as sementes do vício, guardando-os, isolando-os num egoísmo cruel. Quando viu o infeliz envenenando outras almas que chegavam pela bondade divina, pela bondade infinita de Deus, para a santa oportunidade de serviços novos, Jeú sentiu-se desolado e, reconhecendo que não poderia prosseguir sozinho naquela tarefa, solicitou o socorro dos anjos das necessidades. Anjos das necessidades, olha que interessante. Esses mensageiros de educação espiritual lhe atenderam atenciosamente às rogativas, começando por afastar o tutelado, o próprio Laio, do emprego em que ele obtinha o pão diário. Entretanto, em lugar de melhorar-lhe com a experiência do desemprego, buscando meditar como convinha, Laio internou-se por uma rede de mentiras, fazendo-se de vítima para recorrer às leis humanas e ferir as mãos de antigos benfeitores,
colocou o patrão no pau, na justiça do trabalho, denunciou, reclamou, em vez de ele entender que ele era o responsável por ser inútil, por ser leviano, pelo seu próprio desemprego. Veja só como os anjos das necessidades vieram ajudar o próprio protetor, para que a dificuldade transformasse Laio, pela dor, em um indivíduo menos volúvel, menos vulgar. Isso. Continua o texto. Acusou pessoas inocentes, exigiu indenizações descabidas, tornou-se odioso aos amigos de outros tempos. Jeú foi então mais longe, pedindo providências aos anjos que se incumbem do serviço das moléstias úteis, os quais o auxiliaram de pronto, conduzindo Laio ao aposento da enfermidade reparadora, a fim de que o mísero pudesse refletir na indigência da condição humana e na generosa paternidade do Altíssimo. Aquele homem rebelde, contudo, pareceu piorar 100%. Tornou-se irascível, insolente, abominava o nome de Deus, sujava a boca com inúmeras blasfêmias. Foram necessários verdadeiros prodígios de paciência para que Jeú lhe lavasse do cérebro esfogueado e caprichoso os propósitos de suicídio. Os covardes são sempre assim, eles fazem tudo o que querem, eles destroem todas as oportunidades e quando a coisa fica preta, eles falam, eu vou me matar. Ninguém me ajudou. Isso. Eu Deus sou me abandonou. injustiçado, Deus me abandonou, né? Então começou a pensar em se matar. Laio, com a sua ignorância, queria sair pela porta dos fundos, mas Jeú estava lá. Imagina, olha, você reclama, né? De ter que andar aí 3, 4 quilômetros para chegar no seu serviço. Imagina o pobre do Jeú. Que coisa que ele não teve que fazer ao longo de tantos anos que ele está cuidando de um indivíduo que não se elevou nem um pouquinho. E aí, continua o texto nos contando. Foi aí que, desalentado quanto aos recursos postos em prática, o bondoso guardião implorou os bons ofícios dos anjos que se encarregam dos trabalhos da velhice prematura. Veja só, foi o anjo da necessidade, foi o anjo do serviço das moléstias úteis. Agora vem um anjo, está pedindo para mais um anjo, nenhum adiantou, os trabalhos da velhice prematura. Os novos emissários rodearam Laio com atenção. Amoleceram-lhe as células orgânicas, subtraíram dele, do rosto, a expressão de firmeza e resistência. Alvejaram-lhe os cabelos e enrugaram-lhe o semblante. No entanto, o infeliz não cedeu. Preferia ser criança ridícula nas aparências de um velho, a entrar em acordo com o programa da sabedoria divina a favor de si mesmo. Ele não queria entrar em acordo, preferia ser uma criança nas aparências de um velho. Aquelas crianças birrentas, aquelas crianças que não aceitam nada, ao invés de ele ceder a benefício dele próprio. Enquanto blasfemava, o seu amigo Jeú orava e desdobrava esforços incessantes. Enquanto praticava loucuras, Laio, o seu guardião duplicava sacrifícios e esperanças. O tempo passava rapidamente, mas um dia o anjo da morte veio espontaneamente ao grande duelo e falou com doçura. Jeú, chegou a ocasião da tua retirada. É a morte, o anjo da morte. O generoso benfeitor, esse mentor amigo, abafou as lágrimas de angustiosa surpresa. Olhou o mensageiro da morte com olhos doridos e súplices. Porém, o outro, o anjo da morte,
continuou dizendo: não intercedas por mais tempo. Laio agora me pertence. Eu o conduzirei aos meus domínios. Mas você pode rogar a Deus que o teu tutelado recomece mais tarde, outra vez. Terminara a grande partida. A morte decidira no feito pelos seus poderes transformadores, enquanto o guardião recolhia, entre lágrimas, o tesouro de suas esperanças imortais. Continuava o pai esperando pela recuperação do filho amado. Não deixou de amar o filho. Sofreu por esse amor e continuou desejando recuperá-lo. E então, depois que a morte leva, depois que acaba a chance, depois que as oportunidades são desperdiçadas, Humberto de Campos termina este conto, esta reportagem, com o último parágrafo que você vai ler comigo. E então, diz Humberto, escrevendo essa história, lembro-me que quase todos os espíritos encarnados têm algum traço do laio, ao passo que todos os espíritos protetores têm consigo os desvelos e os sacrifícios de Jeú. E assim, Humberto nos joga na cara a nossa postura leviana, mesmo com todo o amparo das entidades amorosas. Não é, Solange? É isso, um trecho muito interessante, uma história muito bonita, em que nós podemos ver o desvelo, para começar, o desvelo desse pai querido, que é esse espírito protetor, que nós já vimos no Livro dos Espíritos, tem todo um capítulo falando sobre esse guardião, de como ele se desvela, que ele é um pai que nos tutela. E ele tem como função, inclusive, tem aí, André, as funções do espírito protetor. Eu acho que é interessante para a gente conhecer, porque ele fala aqui que o espírito protetor, ele guia o protegido no caminho, no bom caminho. Uma outra função do espírito protetor é ajudar o protegido com os seus conselhos. Também ele consola as suas aflições e ele sustenta a coragem do protegido nas provas da vida. Então é aquele fiel escudeiro que está ali do lado, sempre ao seu lado, te estimulando, te incentivando. Ele não vai resolver os problemas para você. Ele não vai tomar as decisões por você, mas ele vai estar do seu lado, te estimulando, te ajudando, amparando. E é isso que Laio fez. Se você quiser também conhecer um pouco mais sobre esse capítulo dos espíritos protetores, nós temos aqui, a partir da pergunta 489, você vai estudar um pouco sobre esse espírito querido que está conosco por muitas encarnações. Lá você vai ver também que o espírito protetor, ele se compromete conosco, a estar conosco nessa encarnação. E muitas vezes, essa não é a primeira encarnação em que ele está conosco. Ele já está conosco já há muitos séculos. É um espírito muito querido. É importante recordar nisso que a Solange falou o seguinte: a função do protetor é de um pai sobre seu filho, sobre seus filhos. Então, primeira função, guiar seu protegido no bom caminho. Começou o carinha, cuidado aí tem um buraco, cuidado com o espinho, o caco de vidro. Ele guia no bom caminho, vai por o outro lado que é mais tranquilo, ele guia. Mas aí, o que acontece? O cara vai crescendo, vai achando que ele é o dono do próprio nariz. Então, nessa fase em que ele se acha autossuficiente, a função do espírito protetor é ajudá-lo com seus conselhos. Para você ouvir um conselho, você tem que ter um pouco de juízo já na cabeça, né? Senão você não ouve nada. A criança não ouve conselho. A criança é guiada. O adolescente, o jovem, começa a receber conselho. Só que nem sempre quer dizer que os conselhos vão ser os melhores que a gente gosta. E como nós não somos desses caras fáceis de ouvir conselho, a gente quer fazer o que a gente tem vontade. Vem a terceira função do espírito protetor, que é o quê? Consolá-lo nas suas aflições. O espírito falou assim: olha, essa moça não é boa para você,
Esse rapaz, ele vai te fazer sofrer. Ah, mas eu gosto, eu quero isso. É minha alma gêmea. O protetor fala, é sua algema. Não, mas eu vou dar um jeito nele, ele muda, ela muda. Aí casa, aí se junta, aí começa a chorar, apanha do cara, a mulher é uma lambisgoia horrorosa, é uma doida do estilete. E aí o cara começa a sofrer, aí vem os filhos, aí o conselho já não serve mais, né? Aí vem o quê? Vem aquilo que ele está dizendo aqui, o consolo nas suas aflições. Agora você está sofrendo, mas agora se acalma. Você quis isso, melhore, tenha paciência, entenda, ame apesar da dificuldade. E aí, o cara não quer ou quer sair disso de uma forma mais rápida e vai procurar fazer besteiras. E aí então vai roubar porque está sem dinheiro, ou vai se drogar porque quer esquecer as suas frustrações e acaba indo para o hospital ou para a cadeia. E aí o que faz o Espírito Protetor? Vai sustentar sua coragem nas provas da vida. Então ele tentou seguir pelo bom caminho, o cara não foi. Ele tentou dar bom conselho, o cara não ouviu. Ele sustentou nas suas aflições, consolou suas aflições, o cara não quis consolo, se atirou no bueiro. E aí então, qual é a função do protetor? Ir lá sustentar a sua coragem para ele aguentar o que ele mesmo fez contra ele. Veja só que coisa bacana, que é o que o Jeú fez. Isso, e uma das coisas que eu mais gostei nesse capítulo são os anjos. O anjo da necessidade, ou seja, você vê, o protetor está lá, está vendo que o tutelado está se enfiando, caindo no buraco cada vez mais. Então, vou recorrer, vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda do quê? Anjos da necessidade. Vamos fazer ele passar uma necessidade, vamos fazer ele passar, ele perdeu o emprego, de repente assim, ele para pensar na vida, ele cai em si. Então, são recursos que ele vai utilizando no correr, né, da história. Anjo da necessidade, depois das moléstias úteis. Faz o cara ficar doente, depois faz o cara ficar velho prematuramente, vai envelhecendo, e nada disso resolve. Então, é muito interessante esse capítulo por todos esses recursos que, na verdade, parecem ruins para a gente, mas são recursos que vão nos fazer melhorar. São ferramentas de transformação. Mas aqui termina o nosso programa de hoje. Eu quero chamar sua atenção para o próximo programa. Vai ser muito bonito tudo que a gente vai ouvir nesse capítulo 5º, que virá na próxima edição do Alegria de Viver. Obrigado pela sua audiência, não é, Solange? Isso mesmo, Natal diferente. Ah, não perca o próximo programa que você vai gostar. Então, nós nos vemos, então, no próximo Alegria de Viver. Tchau, gente. Beijo. Um abraço.